noite, abençoados, graça e paz. Muito bem-vindos sejam todos. Eu sou o pastor Fledson Alves, da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E nós estamos aqui para compartilhar com você mais um flash de graça. E nesta noite nós queremos falar de imitadores de Cristo. Vamos falar sobre no que devemos imitar a Cristo, como imitar a Cristo, que modelo nós temos, principalmente no Novo Testamento, para imitarmos a Cristo. Então eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, o apóstolo da graça de Deus, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, se imitarmos algumas atitudes do apóstolo Paulo, estaremos imitando o próprio Cristo. E por que devemos pegar a imitação a Cristo a partir do apóstolo Paulo? Porque o Cristo que se revelou ao apóstolo Paulo, o Cristo ressuscitado, o Cristo que revelou a Paulo o evangelho para a igreja. E Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, aos Gálatas, aos Tessalônicos, e enfim, e tantas outras cartas como é do nosso conhecimento. E esse termo imitar a mim como eu imito a Cristo, que o apóstolo Paulo disse, ele não disse simplesmente uma vez ou duas. Ele disse essa mesma frase em 1 Coríntios 4,16, em Filipenses 3,17, em 1 Tessalonicenses 1,6 e 1 Tessalonicenses 2,14. Então tem pelo menos 5 vezes o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, o apóstolo que implantou várias igrejas, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, imite a mim como eu imito a Cristo. A pergunta é: quais as atitudes que Paulo tomou, obedeceu, viveu, praticou, que nós devemos imitar? Por exemplo, quando nós vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, tem outra coisa que Paulo diz que é muito interessante. Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 e 9. Olha: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora, atente para o versículo 9. Filipenses 4, 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, além de Paulo dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, aqui em Filipenses 4,9 ele está dizendo: o que também aprendestes, recebestes e vistes, ouvistes e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, por exemplo, no que devemos imitar a Paulo para imitarmos a Cristo? No amor. Como o apóstolo Paulo amou ao Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo amou o seu ministério. Quando nós vamos à palavra do Senhor em Atos 20, 24, nós observamos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, vamos lá, Atos 20, 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo que nada era mais importante para ele do que cumprir a sua carreira, cumprir o seu ministério, praticar aquilo que Deus o havia designado. Amados,
Paulo é um exemplo que nós devemos seguir, porque ele disse, imite a mim como eu imito a Cristo, no que diz respeito ao amor. Como Paulo amou a Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo amou o seu ministério, como ele se dedicou à verdade. Ele foi muito zeloso no judaísmo e quando recebeu o evangelho da graça de Deus, tornou-se muito zeloso com o seu ministério, com o seu chamado e amou a Deus acima de todas as coisas, ao ponto de deixar o sinédrio, de deixar posicionamento social, de deixar religiosidade, de abandonar o farisaísmo, de abandonar o judaísmo, de abandonar a posição social, posição religiosa, para seguir a Cristo, para viver para Cristo, ao ponto dele dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ao ponto dele dizer, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, no que devemos imitar a Paulo, como ele imitou a Cristo? No amor. No amor à obediência, no amor ao chamado, no amor aos desígnios de Deus. Assim como Cristo, cumprindo a sua missão, viveu e praticou os desígnios de Deus para a sua vida, o apóstolo Paulo amou a vontade de Deus, amou os desígnios de Deus e por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, ele submeteu-se à vontade do Senhor a tal ponto de dizer aqui em 2 Timóteo, vamos ver por favor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 10, olha o que o apóstolo Paulo diz, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Além de Paulo amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu chamado, amar o seu ministério, ele amava os eleitos, ele amava os irmãos, porque o amor de Deus derramado em nosso coração, quando amamos a Jesus, quando amamos o nosso ministério, esse amor é externado e chega aos irmãos. E Paulo diz, tudo suporto por amor aos eleitos. Então, no que devemos imitar a Paulo? Porque ele imitou a Cristo? No amor. Segunda característica do apóstolo Paulo que nós devemos imitar, porque ele imitou a Cristo, está em Atos capítulo 20. Quando ele fala de humildade. Algumas pessoas, por não compreender, dizem que Paulo era soberbo, mas não era. Paulo era humilde. Atos capítulo 20. A partir do versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo diz e Lucas escreveu. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando encontraram com ele, disse-lhe, vós bem sabeis, como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Devemos imitar a Paulo como ele imitou a Cristo? Na humildade. Paulo era humilde. Pastor, você está dizendo que Paulo era humilde simplesmente porque ele disse que estava servindo a Deus com toda humildade? Não. Eu estou lhe dizendo que Paulo era humilde porque o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, uma das expressões da graça de Deus, citada por ele, é espetacular. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então nós devemos imitar a Paulo no amor a Deus, que ele tinha, o amor que ele tinha pelo Senhor Jesus, no amor que ele tinha pelo seu ministério, no amor que ele tinha por os irmãos, os eleitos. Nós devemos imitar a Paulo como ele imitou a Cristo, na humildade, que não foi diferente. Ele imitou a Jesus porque Jesus foi humilde. E ele imitou a Jesus na humildade. Paulo foi humilde, ele diz, eu sou o que sou pela graça de Deus, pelo dom gratuito de Deus. Sou o que sou pela graça. E a graça que me foi dada não se tornou vã. Eu pergunto, você já entendeu que você é, eu sou, nós somos o que somos pela graça de Deus? Você já compreendeu que a graça de Deus que nos foi dada não pode se tornar vã?
O apóstolo Paulo diz outra expressão que eu acho muito linda, que isto é prova de humildade, quando ele cita em 2 Coríntios 3,5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu fui estudar a etimologia desta palavra suficiência. Ela, vinda do original grego, ela é pronunciada rikanotes. Rikanotes significa aptidão, capacidade e qualificação. Então, quando Paulo diz a nossa suficiência vem de Deus, ele está dizendo a nossa capacidade, a nossa aptidão, a nossa qualificação vem de Deus. Então, eu tenho que imitar a Paulo como ele imitou a Cristo na humildade, porque eu sou o que sou pela graça de Deus. Se eu tenho o dom da fé, foi porque o Senhor Deus me deu. Se eu sou salvo, é porque Jesus me salvou. Se eu estou no reino, é porque Jesus me colocou no reino. Eu tenho olhos iluminados, porque o Espírito do Senhor iluminou os meus olhos. Então, sou o que sou pela graça de Deus. Devemos imitar a Paulo, como ele imitou a Cristo no amor a Deus, no amor ao ministério, no amor aos irmãos. Devemos imitar a Paulo como ele imitou a Cristo na humildade. O apóstolo Paulo era extremamente humilde. Terceira coisa, para nós concluirmos o nosso flash de graça, que devemos imitar a Paulo como ele imitou a Cristo na fé. Meu amado, o apóstolo Paulo viveu uma fé intensa, uma fé ativa, uma fé que tinha obras, uma fé de verdadeiramente olhar para o autor e consumador da fé, uma fé que nada o abalava, uma fé de produzir frutos. E ele explicou claramente para nós, em 2 Coríntios 5,7, que nós não andamos pelo que vemos, andamos por fé. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a fé, ele escreve aos 2 Coríntios 13,5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Porque a fé, como eu citei ontem, ela tem que produzir frutos. Ela tem que nos fazer andar não pelo que vê, mas pelo que não vemos. Com convicção, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Imitar a Paulo como ele imitou a Cristo, no amor, na humildade, na fé. Em viver e praticar o Evangelho. O apóstolo Paulo cita em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo... 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16 a 18. Olha a expressão do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo diz: não desanimamos, meu amado, abençoado, eleito, mais que vencedor. Não desanime. Ainda que os ventos soprem, ainda que as lutas apareçam, ainda que os desafios possam surgir, ainda que você não esteja vendo nada favorável, você não anda pelo que vê, você anda por fé. Você acredita no Deus do impossível. Então não desanime. Paulo disse: não desanimamos. Se o nosso homem exterior, se o nosso corpo, a nossa carne, nossa natureza carnal se corromper ou se manifestar, não desanime. O nosso homem interior, o nosso espírito, natureza espiritual, natureza celestial se renova de dia em dia. Aí o apóstolo Paulo vai falar no versículo 17, 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, o apóstolo Paulo viveu uma fé tão intensa, uma fé operante, uma fé ativa, que ele diz que as tribulações são leves e momentâneas. Leves e momentâneas. Vá ver quantas tribulações Paulo viveu. E ele vai dizer que são leves e momentâneas, ou seja, elas passam. E mais, ele vai dizer que elas produzem para nós um eterno peso de glória acima de
toda comparação. Talvez você esteja enfrentando tribulações, dificuldades, vendavais. Calma, são leves. Calma, são momentâneas. Calma, vai produzir em você um eterno peso e glória. Aí o apóstolo Paulo diz no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Isto é uma expressão de quem viveu a fé. Porque fé é a certeza de coisas que se espera. Se eu espero, logo é futuro. E convicção de fatos que eu não vejo. Se eu não vejo, é invisível. E Paulo nos ensina a andar não pelo que vemos, não atentando no que se vê, mas no que se não vê. Não nas coisas temporárias, mas nas coisas que são eternas, as espirituais. Pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, as coisas espirituais. Então, no que devemos imitar a Paulo? No amor a Deus, no amor ao ministério, ao chamado, no amor aos irmãos. No que devemos imitar a Paulo, como ele imitou a Cristo? Na humildade. Sou o que sou pela graça de Deus. Rica notes, a nossa suficiência vem de Deus. Imitar a Ele na fé. E andar não pelo que vê. É atentar não para o que se vê, mas para o que se não vê. Acreditar que as tribulações são leves e momentâneas. E seguir olhando para o autor e consumador da fé. O apóstolo Paulo viveu intensamente a fé. Viveu a tal ponto de dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Viveu ao ponto de dizer: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Viveu ao ponto de dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo praticou a fé, amou, viveu a humildade, imitou a Cristo e nos deixou um excelente exemplo. E que nós sigamos esse exemplo em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, uma boa noite e até amanhã, se assim Deus permitir.